Gênesis 22 explicado. O sacrifício de Isaque revela o Evangelho muito antes da cruz. Gênesis capítulo 22 nos conduz ao coração de uma das narrativas mais solenes, emocionantes e teologicamente ricas de toda a Escritura. Aqui, o Deus da aliança chama Abraão, o pai da fé, a uma prova extrema, que ecoa por toda a história da redenção e aponta, de forma tipológica e gloriosa, para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Após décadas caminhando com Deus, depois de promessas reiteradas, de quedas e restaurações, Abraão recebe o filho da promessa. Isaque não é apenas um menino, ele é o cumprimento visível da palavra divina, o sinal de que Deus é fiel ao que promete. É nesse contexto que o Senhor fala novamente, agora não para prometer, mas para provar. O texto declara literalmente, na versão Nova Almeida atualizada de 2017. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este respondeu: Eis-me aqui. Gênesis capítulo 22 verso 1. O capítulo inteiro se desenrola como um drama santo. Um pai, um filho, uma subida ao monte, lenha sobre os ombros, silêncio carregado de dor, obediência que sangra por dentro e, acima de tudo, um Deus que provê. Nada aqui é acidental. Cada detalhe foi inspirado para ensinar, confrontar e anunciar o Evangelho muito antes da cruz ser erguida no Calvário. Neste capítulo, pelo menos 3 grandes verdades se destacam com clareza e profundidade. A fé verdadeira é provada quando o dom se torna maior que o doador. O amor obediente se revela disposto a entregar aquilo que mais ama. Deus mesmo provê o sacrifício que satisfaz sua justiça e preserva a promessa. Gênesis 22 não é apenas sobre Abraão. É sobre Deus. Não é apenas sobre Isaque. É sobre o Filho unigênito. Não é apenas sobre um altar antigo. É sobre a cruz que ainda hoje chama pecadores ao arrependimento, à fé e à rendição total. Ao caminharmos por este texto, seremos levados a contemplar não um Deus cruel, mas um Pai que anuncia, com séculos de antecedência, que Ele mesmo faria aquilo que jamais exigiria plenamente de qualquer outro, entregar seu próprio Filho por amor aos pecadores. E a pergunta que se impõe, desde já, é simples e profunda: que lugar Deus ocupa no altar do seu coração? 1. A fé que é provada revela se Deus é maior que a promessa. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este respondeu: Eis-me aqui. Gênesis capítulo 22 verso 1. A narrativa começa deixando claro que não se trata de um capricho divino, mas de uma prova. O verbo hebraico usado aqui para pôr à prova é nissá, que carrega a ideia de testar para revelar, não para destruir. Deus não prova para obter informação, ele prova para manifestar o que já está no coração. Abraão já cria em Deus. Já tinha obedecido. Já tinha deixado sua terra, seu passado e seus planos. Mas agora, o Senhor toca no ponto mais sensível, o filho da promessa. O texto segue dizendo: Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá e ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Gênesis capítulo 22 verso 2. Cada expressão aprofunda a dor, seu filho, seu único, a quem você ama. Deus não ignora o afeto humano, ele o reconhece plenamente. A prova não é apenas externa, é interna. A pergunta implícita é clara: Abraão ama mais o dom ou o doador? Aqui encontramos um paralelo direto com o Novo Testamento, quando Deus entrega aquilo que é mais precioso. A Escritura declara: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3 verso 16. Isaque é chamado de um único filho, mesmo Abraão tendo Ismael. Isso revela que a promessa não está ligada apenas à biologia, mas ao propósito redentivo. Da mesma forma, Cristo é o Filho unigênito não por exclusividade numérica, mas por singularidade eterna. Historicamente, os povos ao redor de Abraão praticavam sacrifícios humanos. O choque aqui é que Deus não se assemelha a esses deuses pagãos. Ele conduz Abraão até o limite para revelar que ele não deseja o sacrifício final do filho, mas a entrega total do coração. 3 verdades que essa prova revela. Deus prova nossa fé no ponto em que somos mais vulneráveis.
A promessa jamais pode ocupar o lugar de Deus. A fé genuína confia mesmo quando não entende. No Novo Testamento, Tiago ecoa essa realidade ao dizer: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago capítulo 2 verso 17. A fé de Abraão se manifesta em ação, em obediência silenciosa, em passos dados com o coração rasgado, mas submisso. Perguntas reflexivas. O que hoje ocupa o lugar mais precioso do seu coração? Se Deus tocasse no seu ou em Isaque, você confiaria nele? Sua fé permanece firme quando a promessa parece ameaçada? A aplicação pastoral aqui é profunda e necessária. Muitos amam a Deus enquanto Ele entrega bênçãos, mas se retraem quando Ele pede confiança sem explicações. A maturidade espiritual não se revela nos momentos de abundância, mas quando somos chamados a caminhar sem respostas claras, sustentados apenas pela fidelidade divina. Deus não está interessado em destruir aquilo que amamos, mas em libertar nosso coração da idolatria sutil. Quando colocamos qualquer coisa acima do Senhor, mesmo algo bom, essa coisa se torna um peso espiritual. O amor que não é ordenado por Deus acaba nos afastando dele. 2. O filho que carrega a lenha aponta para o Cristo que carrega a cruz. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Gênesis capítulo 22 verso 6. Aqui entramos no centro tipológico do texto. Isaque não é uma criança indefesa, ele é forte o suficiente para carregar a lenha do sacrifício. O detalhe não é narrativo por acaso. A lenha colocada sobre os ombros do filho aponta diretamente para Cristo carregando a cruz rumo ao Calvário. O paralelo é impossível de ignorar. O Evangelho registra. E ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. João capítulo 19 verso 17. O silêncio de Isaque também fala alto. Ele pergunta: meu pai? Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis capítulo 22 versos 7 e 8. A resposta de Abraão é uma das mais teologicamente ricas de toda a Escritura. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. No hebraico, a expressão proverá vem de Ra, que significa literalmente ver. Deus vê antes. Deus enxerga o sacrifício antes mesmo de ele se manifestar. Ele não reage aos acontecimentos, e ele os governa. Essa resposta ecoa profeticamente até João Batista, quando declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 verso 29. Isaque caminha em submissão. Cristo caminha em obediência perfeita. Isaque carrega a lenha, mas é poupado. Cristo carrega a cruz e não é poupado. Você reconhece Cristo como o verdadeiro Cordeiro provido por Deus? Sua fé está baseada no que Deus dá ou em quem Ele é. Você consegue confiar mesmo quando não vê o Cordeiro? Aqui cabe uma pausa pastoral. Muitos vivem angustiados porque querem ver o Cordeiro antes de subir o monte. Mas a fé bíblica sobe confiando que Deus já viu aquilo que nós ainda não enxergamos. A ansiedade nasce quando queremos controlar aquilo que pertence à soberania divina. Deus não exige que entendamos tudo, mas que confiemos nele completamente. O mesmo Deus que conduziu Abraão ao monte é o Deus que já tinha preparado a provisão. E ele continua sendo fiel hoje. Se este estudo está edificando sua fé, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, curta e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus continua provendo. 3. O Deus que interrompe o sacrifício revela o Evangelho da graça. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão. Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Gênesis capítulo 22 verso 11. O momento mais tenso da narrativa é interrompido pela voz divina. O anjo do Senhor, figura frequentemente entendida, à luz da teologia reformada, como uma manifestação pré-encarnada do Cristo, impede o sacrifício humano. Deus jamais desejou o sangue de Isaque, ele desejava revelar algo muito maior.
O texto continua: Não toque no rapaz, nem lhe faça nada. Pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Gênesis capítulo 22 verso 12. E então, o coração do evangelho brilha. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão foi lá, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Gênesis capítulo 22 verso 13. A substituição é clara. Um morre para que outro viva. Esse é o cerne da doutrina da expiação substitutiva. O carneiro ocupa o lugar de Isaque, assim como Cristo ocupa o meu, o teu lugar na cruz. O apóstolo Paulo declara: Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Segunda carta aos Coríntios capítulo 5 verso 21. Abraão chama aquele lugar de O Senhor proverá. O Monte de Moriá não é apenas geográfico, ele é teológico. Séculos depois, naquela mesma região, outro filho seria oferecido e dessa vez, não haveria interrupção. 5 verdades sobre a graça revelada aqui. Deus não exige o sacrifício final do pecador. Ele mesmo proveu o cordeiro. A salvação é substitutiva, não cooperativa. A obediência de Cristo é perfeita onde a nossa falha. A graça triunfa sobre o juízo. Você vive como alguém que foi substituído na cruz? Sua fé está descansando na obra completa de Cristo? Você ainda tenta se justificar diante de Deus? Pastoralmente, este texto consola os cansados e confronta os orgulhosos. Não há nada que possamos oferecer que satisfaça a justiça divina. Todo esforço humano é insuficiente. Mas o que nós não podíamos fazer, Deus fez em Cristo. Se hoje você vive com culpa, medo ou insegurança espiritual, volte seus olhos para o monte. O sacrifício já foi feito. O cordeiro já foi provido. A cruz já declarou: está consumado. Gênesis capítulo 22 nos conduz ao centro do Evangelho antes mesmo da cruz ser erguida. A fé de Abraão nos ensina que Deus é digno de confiança mesmo quando não compreendemos seus caminhos. O filho que carrega a lenha aponta para o filho que carregaria a cruz. O carneiro que morre no lugar de Isaque anuncia o cordeiro que morreu em nosso lugar. Este texto nos confronta com uma pergunta inevitável: quem está no altar do nosso coração? Não é possível caminhar com Deus mantendo reservas, nem viver o Evangelho sem rendição. O Monte de Moriá revela que a fé verdadeira confia, a obediência verdadeira entrega, e a salvação verdadeira vem exclusivamente da provisão divina. Talvez hoje você esteja subindo um monte difícil, carregando perguntas sem respostas, sentindo o peso da entrega. Este texto nos lembra que Deus já viu o Cordeiro antes mesmo da nossa angústia começar. Ele continua sendo o Deus que provê, que salva, que substitui o pecador e que chama ao arrependimento e à fé. E diante dessa verdade, não cabe apenas reflexão intelectual. Cabe resposta do coração. Repita a oração comigo. Senhor Deus, eu reconheço que muitas vezes amei mais as tuas bênçãos do que a ti. Confesso que tentei segurar meus a Isaque, colocando no altar apenas aquilo que me custava pouco. Hoje eu me rendo. Hoje eu reconheço que nada do que tenho é maior do que tu és. Eu confesso meus pecados diante de ti. Confesso minha autossuficiência, meu medo, minha incredulidade e minha tentativa de controlar o que pertence somente à tua soberania. Eu não tenho nada para oferecer que satisfaça a tua justiça, mas recebo, pela fé, o Cordeiro que tu providenciaste. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho unigênito, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que carregou a cruz, que derramou seu sangue e morreu no meu lugar. Eu abandono toda confiança em mim mesmo e descanso somente na tua obra perfeita. Hoje eu entrego meu coração, minha vida, meu futuro e minhas dores. Coloco tudo no altar, confiando que tu és bom, fiel e suficiente. Vem governar minha vida. Vem reinar sobre meus afetos, decisões e caminhos. Se ainda há resistência em mim, quebra.
Se há medo, consola. Se há culpa, perdoa. Se há vazio, preenche com a tua graça. Recebe-me, Senhor, não por mérito, mas por misericórdia. Eu respondo ao teu convite. Eu me rendo. Eu confio. Eu descanso. Em nome de Jesus. Amém. E agora, a pergunta permanece ecoando em nosso coração: o que você ainda tem segurado que Deus está pedindo para ser colocado no altar? Você continuará tentando controlar ou confiará plenamente no Deus que já providenciou o sacrifício perfeito? Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe isso terminar aqui. O Evangelho não foi feito apenas para ser ouvido, mas para ser vivido, anunciado e compartilhado. Há pessoas ao seu redor que ainda estão subindo montes em silêncio, carregando culpas, medos e perguntas, e Deus pode usar você como instrumento para alcançá-las. Inscreva-se no canal agora, para que mais estudos bíblicos profundos, fiéis às Escrituras e centrados em Cristo continuem chegando até você. Deixe um comentário, mesmo que seja uma frase simples, dizendo que Deus falou com você hoje. Isso fortalece sua fé e encoraja outros irmãos. Curta e compartilhe este conteúdo, enviando para alguém que precisa lembrar que Deus ainda é o Senhor que provê, salva e transforma. Não guarde esta mensagem apenas para si. Faça dela um instrumento de graça na vida de outros. Que o Senhor use cada compartilhamento para despertar fé, arrependimento e esperança em muitos corações.